Se tem coisas que eu gosto de fazer na minha vida, é sentar numa cadeira, nesse caso num banco, ligar a câmera e contar a história para as outras pessoas. Ou então contar pessoalmente. E foi a partir dessa ideia que eu tive uma grandiosa ideia de criar um quadro no meu canal. E esse quadro se baseia em escrever histórias, colocar dentro do papel e contar em vídeo para vocês. Onde o foco principal não é contar a história de um super-herói, de um universo que já existe, e sim do universo que eu mesmo criei. E essas histórias são os famosos RPGs. No meu caso, RPG de mesa online. Por que RPG de mesa online? Porque RPG de mesa, pessoalmente, eu não tenho, porque eu não vou gastar quase R$200 para pagar num RPG. O RPG de mesa online eu criei num sistema onde eu possa facilitar para os meus jogadores. E é claro, eu sou o mestre, onde eu crio universos e também crio personagens NPCs. Esses personagens RPGs são baseados em coisas que eu penso, em coisas que eu me inspiro. Como, por exemplo, Star Wars e outras formas de mídia. Como, por exemplo, filmes de ação, como é o caso de John Wick e outros personagens, enfim. A maior história e o maior RPG que eu criei até então é A Maldição. A Maldição conta a história de um personagem específico. E olha, só para começar explicando, a gente usa avatares de personagens existentes para representar os personagens em si. Por exemplo, esse daqui é o Golart. Mas tirando isso, a gente tem uma coisa que eu queria falar. Os personagens sim eles existem em outras formas de mídia, por exemplo, animes. Bom, a história se baseia em vários assassinatos misteriosos que aconteceram numa cidade fictícia, obviamente baseada na cidade de Halloween, Haddonfield. Onde acontece o seguinte: pessoas morrem de formas misteriosas e elas somem durante o velório. A teoria que a população acha que aconteceu foi que os corpos foram roubados e levados até a floresta. Primeiro, antes de tudo, eu vou explicar para vocês o que é um RPG. RPG de mesa se baseia em você se juntar com seus amigos e vocês jogarem um jogo de interpretação, né? É um jogo que não pode ser jogado sozinho. A gente tem vários exemplos de RPGs que existem, como por exemplo o jogo D&D Dungeons & Dragons, que ganhou mais destaque depois de Stranger Things. O Demogorgon! A gente tá na merda. Will, sua vez! Eu não sei! Joga uma bola de fogo! Eu vou ter que rolar um 13 ou mais! É arriscado, lança um feitiço de proteção. Para de medinho! Bola de fogo nele! Como a gente também tem um RPG aqui no Brasil que é grandioso e magnífico, que é o Ordem Paranormal do Celtic. Se transforma em tempo real, como um rosto que se mexe, com uma expressão bizarra e macabra. Os RPGs têm muitas coisas que viram um estereótipo nerd, como por exemplo o castelo. Sempre tem que ter um castelo em D&D ou outras formas de RPG, como também tem a famosa floresta. Mas qual que é a nossa floresta da maldição e qual é o nosso castelo da maldição? E não é um lugar específico, mas sim uma linhagem, um divisor de águas entre o bem e o mal. Bom, a parte do bem, né, que é a parte do castelo, mostra o dia a dia dos personagens principais. Personagens esses que são Golart, o nosso protagonista, o nosso centro da história. O Golart é a representação mais detalhada do que eu tô falando pra vocês, da linhagem entre o bem e o mal. O Golart, ele vivia no seu castelo, né, teoricamente falando, que ele vivia o dia a dia dele comum, como um grandioso mangaka que cuidava de sua irmã, porque a mãe o abandonou e o pai dele tinha sido preso. Porém, ele está na cidade de Haddonfield, como falei pra vocês, uma cidade fictícia que obviamente é uma inspiração para a cidade do Halloween, e ele estava vivendo seu dia a dia comum. Porém, algo na vida dele, que eu não vou falar, aconteceu que fez ele mergulhar para a floresta. Vou explicar mais um personagem, mas na verdade
os outros protagonistas, né, que são os jogadores, e são eles Hayden. O que acontece? O Hayden, ele é um detetive que aparece no meio da história, né, que é um personagem que eu criei. Lembrando, é um sistema que eu acabei criando para facilitar quem nunca jogou RPG conseguir jogar. E o Hayden, ele foi um personagem criado por mim para conseguir guiar os jogadores até o objetivo principal. Claro, dando total liberdade para eles quando eles acharem que estão chegando em algum lugar. Porém, o Hayden, o diferencial dele é que ele não estava no castelo. Ele sempre estava envolvido com a floresta. Outros personagens que eu quero apresentar. Mas vamos deixar a floresta de lado um pouquinho? Vamos focar nos personagens do castelo. Bom, agora a gente vai apresentar o Yuvi. O Yuvi é um personagem, né, que acompanha a história junto, que ele, entre aspas, foi o que participou desde o começo até o resto da história. E ele foi um personagem que pesquisou e foi muito a fundo sobre o que está acontecendo com essa cidade. E isso você também verá apenas na história. Ele tem uma irmã chamada Takegawa e uma mãe chamada Suzune. Ele trabalha na empresa da Amazon e faz faculdade de física quântica. Porém, o diferencial deste personagem é que ele não saiu do castelo em nenhum momento. A personagem que é quase um alívio cômico nessa história, Kaguya! Você pode fazer a piada, a Kaguya do Naruto? Não, meu amigo. Não é Kaguya do Naruto, não, seu otaku do caralho. A Kaguya é uma personagem jogável também, que ela também é controlada por uma das jogadoras do meu RPG. Porém, a Kaguya, ela mora com a avó dela. Porém, no começo da história, você vai achar que ela vive na floresta. Mas eu sinto muito de falar que não. Vamos renomear isso de Castelo Mal Assombrado. Ela vendia, né, entorpecentes que eram cogumelos. Cogumelos esses que eram alucinógenos, quase um veneno para o organismo. E bem, esses cogumelos ela vendia na internet, no mercado negro, e ela acabou se envolvendo demais nesse mistério. Bem, tem outra personagem aqui que pode ser que ela não tenha tanto destaque assim, mas ela é uma personagem muito importante e muito útil pra gente, que é a Elbereth. Ela é uma escritora, ela está escrevendo um livro sobre assassinatos, esse tipo de coisa, e ela se mudou para essa cidade para ter o contato mais próximo com aqueles mistérios que estavam acontecendo. Mistérios esses que fizeram ela se mudar para Haddonfield e escrever seu livro. Porém, ela também se envolve nesse mistério porque ela tem uma amizade com a Kaguya. E como eu disse para vocês, a Kaguya se envolve nesse mistério também. E ela também tem um diferencial. Em nenhum momento ela saiu do castelo. Essa coisa é rara. Porque, né? Vocês vão ver na história. E agora, pode ser um dos melhores personagens que já entrou nos meus RPGs, porque sim, vai ter mais história de RPG, que é o Eli. O Eli é aquele negócio que eu falei, é o que eu falei pra vocês. Ele não tá nem na floresta e muito menos no castelo. E quando eu digo muito menos, vocês vão entender por quê. Bom, ele está no Castelo Mal Assombrado, onde as assombrações da vida atormentam. Bem, e que tal a gente conhecer os vilões do RPG? Já no submundo da floresta, tem vários vilões que atormentam nossos protagonistas. Seria ele, o Gravata Vermelha, o primeiro vilão, na verdade, que vai ser apresentado, mas vocês têm que ver a história para entender mais. Bom, Gravata Vermelha, ele parece que tem uma rixa com o protagonista. Porém, o que fez ele ter essa rixa, você verá na história. Mas tem outro personagem que também tem um envolvimento, só que dessa vez um pouco estranho. Seria ele, Richard, um homem homossexual que participa da máfia e tem uma certa... Como que eu vou dizer isso sem parecer muito vulgar? Um certo crush no Golart, né, que é o protagonista. Esse envolvimento seria até meio doentio. Eu acho que sim. Onde ele faz qualquer coisa apenas para tentar conquistar o cara que ele ama. Esse cara que ele ama seria Golart. Tem outros personagens aqui que a gente pode entrar mais a fundo, que são os personagens, né, mais da hora que eu já criei.
Antes de chegar no vilão principal, eu quero falar do Louis. Louis, ele é um chefe da máfia italiana que se envolveu com a mãe de um dos protagonistas. O principal vilão, o cabeça por trás de tudo, de todo o mistério, que vai se envolver com personagens, especialmente, e quando eu digo especialmente, foca nessa palavra, com o Goulart. O Pata Preta, ele tem uma certa influência em todos os mistérios que estão acontecendo. E os mistérios que estão acontecendo são chocantes. Estamos aqui num terreno baldio. Um terreno que até agora não foi explorado muito bem. A gente sabe que os corpos que estão indo para os velórios estão sumindo durante o mesmo. Porém, a única coisa que se sabe é que isso tem uma ligação com um artefato roubado de uma tribo chamada Tribo Ginga. E essa tribo Ginga, atualmente, no ano que acontece a história, ela é comandada pelo mestre Tapuiki. Esse mestre, ele faz parte da cultura Ginga, aonde lá na época de 1900 e bolinha, teve uma guerra. E para eles vencerem a guerra, eles criaram esse artefato. O que esse artefato faz? Várias coisas vão acontecer. O que esse artefato faz? Será que é algo sobrenatural? Será que é algo valioso? Não sei. Quem sabe vai ser quem vai assistir o vídeo. Quando eu vou contar essa história, eu não sei. Porque o vídeo que está ainda, né, em questão, que eu vou apresentar depois, na verdade antes da história do RPG, vai ser uma história que eu criei, que eu vou postar na semana de Star Wars, né? E esse vídeo aqui tá sendo postado pra... João Ricardo, liga o flash. Ligar o flash? É. Obrigado. Ficou bem melhor, né? E o vídeo que vai sair em questão vai ser um vídeo sobre a semana especial de Star Wars, né? Que eu vou criar uma outra história. E esse vídeo em questão é mais pra hypar vocês da história que vai sair sobre esse RPG que eu contei pra vocês. Bom, enquanto eu tô falando aqui, os personagens já foram mostrados. Vai ter um acontecimento que vai ser um divisor de águas. E esse acontecimento vai fazer o seu coração chorar. Esse foi o trailer, espero que você tenha hypado, esteja curioso para saber mais sobre a história. Lembrando, né, rapaziada, que os personagens são apenas para ilustrar os personagens principais da história. Por exemplo, vai ter o Anakin, vai ter o Draken, vai ter o Black Mask, como eu falei para vocês. Vai ter o Loomis, né, que vai ser um xerife que vai ajudar muito na investigação dos protagonistas, que é do Halloween, claro. E isso não é, tipo, tentando copiar a história e a essência de nenhum personagem. Longe disso. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa um like e eu quero que vocês fiquem nesse vídeo de história, porque a história vai ser mais gigante do que vocês imaginam. Forte abraço até aqui. Tchau.